Olá, boa noite, tudo bem? Vou esperar um pouquinho as pessoas entrarem. Tudo bem, Weber? Boa noite a vocês. Sejam bem-vindos à nossa live. Respire e continue a nadar. Hoje o nosso assunto é bem interessante. Boa noite. Oi, Luzinete. Tudo bem? Nós vamos falar sobre homossexualidade, né? Então, espero que vocês participem com a gente nesse assunto que é bem polêmico ainda perante a nossa sociedade para algumas pessoas, não é verdade? Vamos conversar um pouco sobre esse assunto e também eu vou primeiramente me apresentar a vocês, para aquelas pessoas que não me conhecem. Eu sou a Vera Rubai, eu sou psicanalista, sou mestre em Reiki, facilitadora de barra de Access, sou coach e sou uma sannyasi do Osho há muito tempo aí, né? Que é Rubai, Madeva Rubai, meu nome é sannyasi, e sou uma aplicadora de Body Mirror, que é corpo espelho também, que é uma técnica fantástica para trabalhar forma, pensamento nos centros de força. Tenho uma especialização em Enneagrama. Nós temos aí no Sucesso em Ser um curso online sobre o Enneagrama, que são os 9 tipos de personalidade, para você aprender a se autoconhecer, para você aprender a ser o seu o seu próprio terapeuta, vamos dizer assim, tá? E eu sou presidente da Fraternidade do Amor, onde nós fazemos algumas lives nesse processo aí que estamos passando de pandemia. Nós temos live às quintas-feiras às 19 horas pela Fraternidade do Amor e aos sábados às 10 horas da manhã falando sobre transição planetária. Então, atendo terapia, atendo barra de Access, atendo Reiki, atendo coach, né? Atendo acupuntura também, pela parte da medicina chinesa. Então, eu faço vários atendimentos durante o dia e depois à noite eu sou aqui uma voluntária no trabalho de cura da Fraternidade do Amor, onde eu também sou presidente. Então, bem-vindos a vocês que estão aqui, e a nossa convidada de hoje é a Maria José. A Maria José, ela é terapeuta também de barra de Access, né? E nós vamos conversar com ela sobre homossexualidade para ela contar como que foi essa descoberta dela sobre a homossexualidade, como que ela lidou com isso, como ela lida com isso no dia a dia da vida dela. E assim, eu gostaria também de fazer algumas colocações dentro da doutrina espírita. Mesmo antes de chamar a Maria José, eu gostaria de estar fazendo esta colocação sobre homossexualidade. Nos anos 80, se achava que a homossexualidade era uma doença, um desequilíbrio, um castigo de Deus. Aí muitas coisas foram ditas em relação à homossexualidade, tendo um preconceito muito grande em relação a isso. Então eu gostaria de dizer a vocês que a homossexualidade, ela sempre existiu, porém ela nunca foi aceita, né? Então hoje em dia já se respeita um pouco mais, a duras penas, né? Se respeita um pouco mais, mas a espiritualidade
palavras do Divaldo, nos diz, ele diz assim, como deve ser o comportamento de um homossexual? O que você me diz? Como é que deve ser o comportamento de um homossexual? E ele diz assim também, o comportamento de um homossexual é igual a de uma pessoa que é normal também. Homossexual ou não homossexual é o mesmo comportamento, tá? Então, as pessoas que são héteros não têm comportamento, muitas vezes comportamentos que são desequilibrados. Os homossexuais também podem ter esses comportamentos desequilibrados. Ou pode ser equilibrado como hétero, desequilibrado como hétero. Homossexual ou heterossexual é o comportamento do ser humano, tá? Então, hoje a doutrina espírita diz que a homossexualidade é uma experiência evolutiva, é um estágio de evolução do espírito, tá? Não é castigo de Deus, não é doença, tá? A masculinidade, ela vem com determinados fatores e a feminilidade vem com outras aptidões. Então, existe uma diferença anatômica, apesar do gênero que a pessoa reencarnou, tá, minha gente? É uma inversão nesse gênero. Então, a espiritualidade coloca hoje, no momento atual, a homossexualidade como uma experiência evolutiva, como um estágio de evolução. Sempre existiu, porém nunca se quis falar, né? Sempre foi um assunto que foi colocado para baixo do tapete. E hoje nós falamos em relação à homossexualidade aí numa boa. Então agora eu vou chamar a nossa convidada da noite de hoje, que é a Maria José, para ela contar a sua experiência em relação à homossexualidade. Vamos ver aqui se eu vou fazer direitinho, tá, minha gente? Eu tô em treinamento ainda, tá? Eu tô sempre em treinamento, aprendendo aqui. Achei. Olá! Olá! Tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, Vera. Bem-vinda à nossa live na noite de hoje. É um prazer imenso te receber, tá? Com muito amor e com muito carinho. Eu que agradeço aí essa oportunidade que você está dando aí, né? Um beijo grande aí para toda essa galera que te segue. Um beijão muito grande para dona Maria José, para a Deise também, que a Deise é a minha amiga e irmã, né? É isso aí. E vamos lá. E gostei muito da entrada que você deu aí sobre a explicação do espiritismo. Isso realmente tem que ser muito bem colocado, Vera. Sim, nós temos que estar bem colocado, porque nós vamos falar sobre a sua experiência, porém, nós já demos uma abordada dentro da visão espírita, porque eu acho que a visão espírita, para nós que somos seguidoras da doutrina, é muito importante nós estarmos embasadas na doutrina espírita para que nós possamos entender que nós somos espíritos em evolução, cada um passando o seu estágio de aprendizado. Você tem o seu, né? Eu tenho o meu, e assim vamos caminhando. É isso aí, muito bem. Então, Maria José, a sua formação, qual é a sua formação, Maria José? Bom, eu sou técnica em química, tecnóloga em alimentos industrializados, né? Hoje eu faço vários trabalhos, né? Inclusive barra de axis, né? Como você mesma citou agora. E realmente é uma área que eu me reencontrei, vamos dizer assim, né? Uhum. E hoje eu estou levantando a bandeira de terapeuta. Eu quero seguir isso aí o resto da vida. Que bom que você encontrou seu caminho, né? Mais uma vez você me ajudando a encontrar o caminho, né, Vera? Olha,
nós somos amigas aí há um bom tempo. Primeiro você foi minha paciente, né? Fui. Foi minha paciente e foi inevitável, né, Maria José, nós nos tornarmos amigas e Verdade, nos tornarmos trabalhadoras aqui da Fraternidade do Amor, né? Você é uma pessoa muito querida aqui, uma trabalhadora que é o braço direito e esquerdo aqui da Fraternidade do Amor. E assim, e eu tenho que agradecer, porque a gente acabou nem falando sobre isso, mas o preconceito, ele começa, às vezes, muitas das vezes, você não sendo aceito dentro da própria doutrina que você gosta, que você ama. Né? Muitas pessoas acabam não fazendo o que gosta, o que ama, por preconceito da própria doutrina, velho. E aí a Fraternidade do Amor foi uma casa que me abraçou com muito carinho, com muito amor, e hoje eu desenvolvo vários trabalhos aí dentro, graças a Deus, e a direção aí, você mesma, vocês confiam no meu trabalho, e isso é o que eu quero levar para frente. Você é uma pessoa muito amorosa, você sabe disso, né? É o que dizem. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. A primeira pergunta, vamos começar assim já, né? Porque tem muitas pessoas que têm medo, não conseguem assumir a sua homossexualidade. Sim. Quando que, na realidade, você se descobriu, ou quando foi que você se assumiu homossexual, Maria José? Olha, eu costumo falar que eu me descobri homossexual desde o útero, né? E foi uma coisa... Porque desde o útero... No útero você já se descobriu? Já sabia. Então para mim, eu crescer já com esse sentimento, para mim, Vera, era algo natural. Para mim não era uma coisa estranha, era algo muito natural. Uhum. Eu só fui descobrir que não era natural, entre parênteses, para as outras pessoas, quando você começa a sofrer o preconceito, né? Porque as pessoas te viam de forma diferente, te enxergavam como se você não fosse uma pessoa normal? Exatamente. Que eu não fosse, tinha alguma coisa estranha em mim, né? Quer dizer, isso você percebia na forma? Sim, percebia. Como as pessoas me tratavam. Entendi. E como é que você conviveu com isso? A gente vai... Na verdade, no começo, você vai meio que escondendo isso, né, Vera? A gente acaba escondendo, a gente acaba sendo quem a gente não é, né? Até mesmo para se proteger, né? Exatamente, até mesmo para se proteger. E muitas vezes, o meu pai uma vez disse para mim assim, para minha mãe, ela não é carinhosa. Meu pai falou para minha mãe, ela não é carinhosa. Mas por quê? Porque eu tinha medo de expressar esse amor para as pessoas, né? E as pessoas acharem que eu estava com uma outra intenção. E não é. É o amor de irmão, amor de amigo, né? Então, aí você acaba meio que ficando isolado, você acaba se isolando, entendeu? Você vai se isolando e você foi escondendo os seus sentimentos. Sim. Então, olha, pessoal, a gente tá comentando sobre isso, nós estamos comentando a experiência da Maria José. Eu já atendi muitas pessoas homossexuais em terapia. Algumas chegam com algum tipo de transtorno emocional, depressão, às vezes pânico, justamente por essa cobrança, por esse sentimento de fracasso na vida, porque ela não pode ser quem ela é, ela tem um medo muito grande de se assumir. Quer dizer, você se assumiu, porém, você sabia quem você era, mas você não podia ser quem você era. Exatamente, Vera, exatamente. E aí, isso até mesmo dentro da família. Né? Então, olha, tem uma pessoa dizendo que normalmente a maior dificuldade é a aceitação na família. Aceitação da família. Nós conversamos aqui, Maria José, frases, né? Tem frases que você tem ainda na sua memória, né? Que são ditas pela família. E assim,
não é de forma intencional, porque muitas vezes a família também não sabe lidar com a situação. Sim, Muitas sim, vezes sim. é pela própria ignorância da família. A ignorância é a falta de Falta. conhecimento da situação que está sendo Exatamente. vivenciada dentro de casa. Fala, ela é anormal, né? Como é que eu lido agora? Eu tenho uma menina, tenho um menino, agora tem ela, que eu não sei se é menina. O nome é É, menina, é de menina e de menino. exatamente. Maria José. Eu falei pra mamãe que até isso ela escolheu perfeitamente o nome. O nome, né? É Perfeito. menina, né? E Mas tem menino. uma alma de menino. É isso aí. É um meninão, né? Um barato. Então, me fala uma coisa. Na sua família, que frases que você ouviu? Olha, Vera, uma frase que eu ouvi do meu pai que me doeu muito foi assim: eu prefiro um filho bandido do que um filho gay. Isso doeu bastante, né? Ou então a minha mãe dizia assim: não é culpa minha se ela é assim, né? Ou então você ouvir na rua, né? Maria Macho, sapatão, né? Aí dá vontade de falar assim: não é sapatão, é lésbica, né? Existe uma diferença, né? Uhum. Mas, nossa, outras frases que eu agora nem lembro mais, mas são essas frases foi as que mais me marcaram, porque vieram da minha família, da minha raiz, né? Então, me marcaram bastante isso. E aí você escondia cada vez mais os sentimentos, né? Cada A vez mais sua mãe escondido. e o seu irmão, você tem um irmão que... Tenho um irmão, ele é homofóbico, total, total. Ah, tá. E, e a minha irmã, nossa, a gente se dá super bem. E assim, foi através dela que a minha mãe descobriu sobre a minha homossexualidade. E eu agradeço a minha irmã isso, até hoje eu agradeço ela por isso. Uhum. Porque ela, sem querer, querendo, ela acabou abrindo as portas para mim, para eu poder abrir para minha família, né? Uhum. E a primeira pessoa... Oi. Não, pode falar. A primeira Depois eu pessoa que coloco. sou, a minha irmã, depois a minha mãe. E o meu pai ficou muito tempo sem saber, porque eu queria falar para ele, mas a minha mãe não deixava. Não, não, não. Então ela sempre me preservava. Eu não sei se ela preservava eu ou se ela preservava ele. Uhum. Mas aí até que um dia que eu cheguei nele e falei, ó, é assim, contei para ele como é que aconteceu, como é que foi. E aí eu perguntei para ele, falei assim, o senhor me ama? O senhor ainda me ama? Ele falou assim, filho, eu nunca deixei de te amar. Nem, mesmo que você goste de mulher, se você gostasse de homem, pouco importa. Para mim importa o que eu sinto por você. Então essa frase para mim, Vera, foi a melhor. Então, É como se graças você a Deus, recebesse uma absolvição, né? o acolhimento é muito importante, o acolhimento da família. Isso é muito importante que nós possamos deixar. Às vezes nós temos o preconceito, tá? Mas o que nós temos mais ainda do que o preconceito é a falta de conhecimento, é a ignorância em relação à homossexualidade, porque ela ficou mais ou menos como um tabu na sociedade, né? Exatamente. Assim como o sexo já foi também um tabu na sociedade, assim como a morte é um tabu perante a sociedade, a homossexualidade. A primeira coisa que nós fazemos quando nós não temos o conhecimento em relação a uma determinada situação, nós negamos a situação. Sim, sim. Nós fugimos da situação porque nós não sabemos como lidar com a situação. Verdade, verdade. Não é verdade? E, de uma certa maneira, eu acredito que durante o tempo em que nós fizemos terapia, você, de uma certa forma, harmonizou muito o seu relacionamento com a sua família. Demais, demais. Né? Hoje, como que é a sua aceitação e o seu relacionamento com a sua família? Então, quando eu comecei a fazer terapia com você, foi, assim, muito revelador para mim. Foi muito gostoso fazer a terapia. Lógico, teve as dores, né? Sim. Mas também tivemos os momentos de muita alegria, né? E
e dentro da própria terapia, me ajudou muito a ter essa compreensão, essa aceitação de mim mesma, porque às vezes o próprio homossexual não se aceita, né? Exatamente. Ele não... Ele se reconhece como homossexual, porém a aceitação é um outro passo a ser dado, exatamente, né? exatamente. Tem que existir uma compreensão e a pessoa precisa entender muitas vezes que ela precisa de ajuda. Assim como o hétero precisa de ajuda na terapia para resolver N situações da vida dele, o homossexual também precisa para trabalhar autoestima, para trabalhar a aceitação de si, para trabalhar a energia masculina, harmonizar essas energias, né? Que de uma certa maneira elas estão invertidas, mas isso não significa que a pessoa ela seja doente. Eu tenho uma outra visão, mas como eu não tenho um estudo científico em relação a isso, não é para todas as pessoas que eu coloco a minha opinião dentro daquilo que eu já trabalhei com homossexuais e os que eu conheço aqui na Casa Espírita, né? Então me reservo a não falar nada. E aí, hoje, o meu contato com a minha família é excepcional. Nossa, meus pais sabem da minha homossexualidade. Quando eu tenho, ou estou namorando, eu levo minhas namoradas para eles conhecerem. Meu pai já até perguntou para mim, cadê a namorada? Eu falei, pai, tô sem namorada. Mas cadê, filho? Você sempre tá namorando? Eu falei, não, tô sossegada agora. Os meus sobrinhos sabem, né? A minha irmã, o meu irmão também sabe, mas é a opção dele, assim como eu, né? Ele tem a opção dele, eu tenho a opção minha. Então, cada um na sua, né? Meus tios, a família inteira sabe da minha homossexualidade. Então, isso, Vera, fica uma coisa muito mais leve. Exatamente. Fica muito mais leve. É o que você tem, é o que você é. Não é verdade? Exatamente. Você é o que eu sou. Não pode ser outra coisa, a não ser você. Não dá para ser outra coisa, porque quando você nega o que você nega a Deus dentro de você. Exatamente. Essa é a minha visão, né? Você nega a Deus dentro de você, né? E assim, e quando a gente ama realmente, né? Tem muita gente que fala assim, sapatão é tudo sem vergonha, homossexual é tudo sem vergonha. Não é. Existe amor aqui dentro, existe muita coisa boa, gente. Existem homossexuais aí maravilhosos, fazendo trabalhos lindíssimos, né? Que a gente vê por aí, pelo esse Brasil afora, fazendo trabalho no mundo. No mundo, exatamente, com histórias lindíssimas, formando famílias. Famílias maravilhosas, né? Quer dizer, as pessoas falam tão mal de homossexual e tantos heterossexuais destruindo as suas próprias famílias, enquanto os homossexuais estão construindo a sua família e com filhos. E lutando muito para poder colocar um filho ali na família, né? Exatamente, né? Porque para eles aquilo como se fosse o prosseguimento da família deles. Isso é maravilhoso, né? Então, infelizmente ainda temos muito preconceito, não só com os homossexuais, com os transexuais, com bissexuais, com todas, né? Mas eu acredito que nós estamos aí partindo para algo diferente, para coisas diferentes, porque as dimensões estão mudando, tudo está mudando, então a forma do sexo também vai mudar. Não vai ser homem e mulher, vai ser uma coisa muito maior do que as pessoas imaginam. Muito maior, entendeu? Essa é a minha visão, e eu torço para que isso aconteça, porque isso é uma expansão da consciência de muita gente. Exatamente. E outra coisa, eu lembro que nós conversamos algumas coisas, e você começou, você disse que você tinha uma dificuldade muito grande na sua aceitação, porque você não entendia exatamente o que era preconceito, né? É verdade. Verdade. E aí você também comentou que, através da terapia, você fez esse resgate profundo de você, e você aprendeu a se respeitar. Sim, né? A se respeitar.
Então, aquilo que as palavras das pessoas falam dentro do preconceito não tem mais o efeito que tinha dentro de você, porque você tentava entender por que a pessoa estava dizendo aquilo e para que ela estava dizendo aquilo, né? Ela queria demonstrar o preconceito, queria te deixar de uma certa forma constrangida, interiorizada, sei lá o quê, né? Cada um quer uma coisa, né? Mas aí você aprendeu a ver isso de uma forma diferente através do resgate que você fez com você. Sim, e o respeito que você tem pela sua pessoa hoje. Exatamente. Exatamente. Assim, eu não permito hoje que alguém venha me questionar sobre a minha sexualidade. Eu não permito isso, porque cada um tem a sua escolha. Nós temos o livre-arbítrio, né? Nós temos o livre-arbítrio. E quando eu me descobri homossexual, eu até comentei com vocês, eu não sabia que nome que eu dava para isso. Eu sentia que é algo diferente, porque eu via a menininha gostando do menininho e o menininho gostando da menininha. Só que eu, menininha, gostava de menininha. Aí eu falei, mas o que está acontecendo comigo? Né? O que é isso que eu estou sentindo? Tanto que a minha primeira paixão foi uma professora. Foi uma professora, né? E aí, eu sempre gostei muito de flores, de dar flores e tal, né? E aí eu falava, mãe, posso levar flores para minha professora? Minha mãe, pode. Ah, então eu levava. Então, para mim, aquilo era um sinônimo de você, de respeito, né? De respeito e de amor também. Então, eu já estava demonstrando amor por ela e o respeito pela professora, né? E aí, quando eu comecei a perceber, mas o que eu sinto? O que é coisa estranha essa? Isso um pouco mais na adolescência. Isso vai crescendo, né? E aí o corpo vai te dando sinais, né? Sim. O corpo vai te dando sinais. Aí você fala, mas o que é isso? Aí eu fui estudar. Eu fui em busca do que era isso. Isso, para entender o que era preconceito e o que você estava sentindo, né? Exatamente, para entender o que eu estava sentindo, o que era. E que nome eu dava a isso que eu sentia. Porque eu não sabia que nome que dava, né? E era algo diferente do que eu via por aí, né? E hoje eu tô com 50 anos, então você imagina, quando eu tinha, sei lá, 12, 13 anos, né? A cabeça da criança, do adolescente, que você começa a entrar na adolescência, e a puberdade, ela vem. E a adolescência é a época mais complicada, não tem um psicológico totalmente formado, né? Nossa, e aí é muito questionamento. Exatamente. Jô, deixa eu só aqui, ó, tem uma pessoa que está perguntando aqui, o homossexualismo é um tipo de expiação? Olha, todos nós que estamos encarnados aqui no planeta Terra estamos num tipo de expiação. O homossexualismo, como eu disse no início aqui da nossa live de hoje, que são palavras colocadas pelo Divaldo, o homossexualismo é uma experiência evolutiva, é um estágio de evolução, tá? É um estágio de evolução da pessoa. É verdade. É muito verdade isso. E assim, eu tô vendo aqui o pessoal fala assim, coragem, ação do coração, é a pura verdade, porque assim, Vera, a gente vê, assim, o que eu já vi muito, que eu já presenciei muito, famílias expulsarem os filhos ao descobrirem que o filho é gay, eles expulsarem do núcleo familiar. E isso é muito triste, porque a família é a sua base. Se hoje eu sou essa pessoa que você me conhece, há mais de sei lá quanto tempo a gente se conhece, se hoje eu sou essa pessoa, é porque eu tive uma base muito boa, e foram os meus pais. Sim. Foram os meus pais. Então, quando eu me descobri homossexual e contei para minha mãe e depois para meu pai, minha mãe tinha muito medo, porque era um estereótipo homossexual, ou ele é promíscuo, ou ele é drogado. O homossexual, ou ele partia para a prostituição, ou para as drogas, né? Era esse estereótipo. Por que as pessoas partem para a droga?
e esse estereótipo também da prostituição? Porque muitas das vezes, Vera, não tem o acolhimento da pessoa, da família. Não tem, é uma narcotização para não sentir o que está sentindo. Né? Exatamente. Então, a partir do momento que os meus pais me acolheram, e o que eu fiz? Eu falei, bom, se minha mãe tem essa ideia de que todo gay é drogado e se prostitui, falei, bom, eu vou ser diferente, porque eu não gosto de droga e muito menos de me prostituir. Não então bebe, eu comecei... É vegetariana? Não fumo. Quer dizer, eu sou avesso de muita coisa, né? E aí, eu comecei a mostrar para eles de uma forma... sem perceber. Eu comecei a mostrar para eles que eu era uma pessoa normal. Que era uma pessoa normal. Totalmente normal. Olha para você, de 3 irmãos, né? Eu fui a única que fez faculdade, que terminou a faculdade. Eu sou a única que frequenta uma casa, que sou voluntária, que trabalho assiduamente dentro de uma casa. Então, e assim, ligo quase todos os dias para meus pais, e a última frase que eu falo para eles, toda vez que eu falo eu amo vocês, muito, toda vez. E isso para mim, isso é recíproco, porque eles falam para mim, né? Então, isso é maravilhoso. O acolhimento que a minha família me deu é maravilhoso. Doeu no começo, doeu. Mas eu aos pouquinhos... Mas pela falta de conhecimento deles, mas aos pouquinhos você foi construindo um relacionamento sadio, né? Para eles te conhecerem. Com certeza. Também. Meus pais... Minha mãe... Pode falar. Minha mãe tem 80 anos, meu pai 77. Então você imagina a cabeça deles. A gente tem que respeitar também. A gente tem que, de uma certa forma, mostrar que não é esse bicho de 7 cabeças que todo mundo pinta. E se você fosse deixar uma mensagem, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão aqui conectadas conosco, sobre essa sua experiência. Que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas que são homossexuais, as que são heterossexuais, uma mensagem? Primeira coisa que eu queria deixar essa mensagem para todo mundo é que o amor, ele é a base de tudo. É a base de tudo. Em qualquer lugar, em qualquer movimento, seja gay, seja hétero, não importa. Ele é o maior movimento que a gente tem que fazer. O outro que o importante é a gente se amar, a gente estar junto, né? E se você está com a pessoa que você ama, ame essa pessoa de verdade. Ame de corpo e alma essa pessoa, que é muito importante. Ame sua família. E o mais importante de tudo, Vera, para os homossexuais se aceitem como vocês são. Exatamente. E Só que assim, é necessário entender que existe um caminho muitas vezes para isso, né? Existe um caminho a ser percorrido. Você, de uma certa maneira, você se viu como um ser humano complexo, como todos nós somos, então você foi fazer esse caminho de autoconhecimento, a terapia, o caminho espiritual, né? O trabalhar, o se voluntariar, né? Sim. E se relacionar. Se relacionar. E o espiritual, ele me deu muita força. Muita força. Você saber que Deus te ama do jeito que você é, porque você é uma essência divina dele. Você é uma essência divina dele. Então, e você ter essa certeza no seu coração desse acolhimento, quer dizer, você realmente... Nossa, é maravilhoso, né? E as pessoas, elas deveriam, antes de julgar a pessoa, de julgar um gay na rua, alguma coisa... Gente, pensa uma coisa, você não sabe que sandálias essas pessoas estão calçando para andar. A gente não sabe as necessidades que elas possuem, a gente não sabe. Muitas das vezes é a falta de um abraço, é a falta de um acolhimento. Exatamente. Só isso. O amor, ele muda tudo. Ele muda tudo. Quando nada funciona na sua vida, o amor ainda funciona. O amor funciona. É só que e muito. Funciona. Com certeza, Vera. Olha, Jo, como você também é uma aplicadora de barras, né? Que fez o curso comigo, que sou a facilitadora. Verdade. Minha mestra.
eu vou encerrar a nossa live de hoje. Então, para aquelas pessoas que não conhecem barra de Access, a barra de Access é uma reprogramação onde o ponto forte é na pergunta. Então, eu vou estar fazendo várias perguntas aqui. Tanto faz se a pessoa é homossexual, heterossexual, vai servir essa pergunta para todos nós, tá? Então, não se preocupe com a resposta, só se preocupe com a pergunta, tá? E aí, no final, nós vamos estar falando mais algumas coisinhas só, tá? Para vocês. Então, são frases que nós vamos estar comentando, falando aqui, você vai só repetindo aí, né? E na última frase nós vamos falar o processo aclarador de Access, que é certo e errado, bom e mal, pode pocas, nove curtos e garotos excelentes, ok? Então vamos lá? Vamos para você que está aí nos ouvindo, isso é uma reprogramação através de frases onde é somente a pergunta. Essa pergunta, ela vai exatamente cair no seu inconsciente para que a resposta venha, para que o seu inconsciente traga essa resposta para você. Tudo bem? Então vamos lá. A primeira. O que ainda não reconheço em mim e se reconhecesse, mudaria tudo? Que escolhas posso reconhecer hoje e expandir minha vida e meu viver? Que consciência se requer aqui? O que mais é possível que eu jamais imaginei? Como posso perceber com mais facilidade quem sou? Como posso, com mais facilidade, desfazer ciclos de culpas e medos? Como posso viver relacionamentos mais nutritivos? Como posso, com mais facilidade, perceber minha força criadora? O que requer para eu reconhecer a contribuição única que sou? Como posso fazer a diferença hoje? O que eu ainda não reconheci e não agradeci? O que eu posso transformar em mim hoje? O que isso diz sobre mim que eu ainda não percebi? O que posso perceber de outra forma hoje? Onde eu estou me repetindo e ainda não percebi? Como posso interromper padrões que se repetem em meu viver? Como posso ser mais consciente das minhas escolhas? Certo e errado, bom e mal, pode pocas, nove curtas e garotos excelentes. Tá? Esse é o processo aclarador. Eu espero que estas frases façam sentido para você. Não precisa buscar a resposta. Deixe só a pergunta cair em você e para o seu inconsciente, para que o seu inconsciente possa trazer toda a sua força criativa para que você manifeste quem realmente você é. Tá? O que mais podemos hoje? Tudo é oposto do que parece ser e nada é oposto do que parece ser. Certo e errado, bom e mal, pode pôr as nove curtas, garotos e alens. Jô, você sabe que você é minha irmã de coração, é minha amiga, minha companheira de jornada aqui espiritual, estamos crescendo juntas. Estamos firme, é isso aí. Eu te agradeço pela sua participação, muito obrigada, e que você possa ser aí exemplo e força para muitas pessoas que sofrem por ter que esconder os seus sentimentos, esconder quem elas são verdadeiramente. E eu gostaria também de convidar você para a nossa próxima live. Na nossa próxima live nós vamos ter uma advogada falando sobre violência feminina
né? E relacionamentos abusivos. Então, ela cuida de famílias e cuida de mulheres, e ela vai estar contando algumas histórias para nós, porque às vezes nós estamos em relacionamentos abusivos e nem percebemos isso. Verdade, Vera. Né? Então, vamos aí nos respeitar, vamos nos amar, vamos nos unir. Ok? Então, um grande beijo para vocês. E beijo para todos aí. Até a próxima quinta-feira, às 20h30, na nossa live. Respire e continue a nadar. Grande beijo, João. Muito obrigada, viu? Isso. Beijo. Tchau, tchau. Beijo a todos vocês que participaram. Muito obrigada pelas mensagens, viu? Grande beijo. Tchau, tchau.